Aí meu pai me deu várias coleções, né? E uma coisa muito sugestiva, na verdade. Ele trouxe as coleções e falou, olha, isso aqui você lê agora, isso aqui você lê com 10 anos, isso aqui você lê com 14, isso aqui você lê com 15, não sei o que. Durante muito tempo eu fui um péssimo leitor de literatura, na verdade. Eu lia geografia, eu lia história, né? Porque eu queria conhecer mais o mundo material, né? Então eu fui ler mesmo literatura na adolescência, né? E aí, principalmente Kafka e Dostoiévski. Eu acho que a pior forma de submissão é a limitação do seu campo de experiência, né? Quer dizer, eu acho que a gente se submete, a gente se deixa dominar quando a gente deixa nosso campo de experiência ser limitado. E ele é limitado, na verdade, pela maneira com que você vai constituindo um pouco a sua sensibilidade, né? Quer dizer, o que você é capaz de sentir, o que você é capaz de perceber, o que você é capaz de articular, né? E tudo isso é muito resultado, pelo menos tem uma forte influência, certo, desses modelos, um pouco esses modelos de sensibilidade que aparecem na indústria do entretenimento, que aparecem no cinema, que aparecem na televisão, que aparecem na música, certo? E a literatura, claro, uma forma de literatura, né? Não necessariamente toda, mas tem uma forma de literatura que ela força os limites da experiência, né? Ao forçar os limites da experiência, ela cria formas do que nós ainda não sabemos como tematizar, entendeu? Então ela te coloca diante do que é difícil mesmo. Eu acho que a forma difícil sempre foi absolutamente central e decisiva, porque exatamente a dificuldade dela não vem de um gosto de querer fazer coisas rebuscadas, mas vem da necessidade muito interna e muito clara de certos autores de conseguir explodir o campo da experiência possível. As sociedades não são apenas circuitos de circulação de bens, né, de produção de bens, elas são principalmente circuitos de afetos, né? As sociedades constituem laços sociais, constituem vínculos sociais a partir do modo como os afetos circulam, né? Então, se você quiser entender o que uma sociedade é capaz de fazer, é necessário você entender que tipo de afeto ele tem uma posição hegemônica, ou seja, quais são os afetos que realmente têm mais força no interior dos vínculos sociais em um determinado momento histórico, né? Então, e se você quer saber como é possível uma sociedade entrar em um processo de transformação, muitas vezes a primeira condição é que você transforme os afetos que constituem o solo um pouco, né, dos vínculos de determinada sociedade. Os seres humanos são seres que têm dependência mútua, né? Existe uma relação de dependência, ainda mais quando você pensa, por exemplo, a relação de um bebê e daqueles que lhe amparam, né? Só que existe uma peculiaridade no caso humano, é que as relações de dependência, certo? As relações de mutualismo, elas não implicam necessariamente compreensão daquilo que o outro espera de mim. Eu sei que eu dependo do outro, mas eu nunca tenho certeza do que o outro realmente quer, do que ele espera que eu faça, quais são as condições que eu preciso preencher para me conservar, certo, no interior, digamos, da afetividade vinda do outro, né? Então, daí um pouco uma ideia importante que, mais do que uma relação de empatia, nós temos nas relações interhumanas uma relação de desamparo. Dentro da experiência humana, não é só aquele que me confirma, afinal de contas, quem eu sou, quem eu devo ser, certo? E como eu devo agir. O outro é sempre aquele que me desampara. Ele me desampara por quê? Porque ele me coloca diante de um desejo que eu não controlo completamente. E que muitas vezes eu sequer sei como ler. Eu sei quais são exatamente seus signos, né? Porque, de uma certa maneira, o outro é aquele que me coloca diante de um acontecimento, né, no sentido forte do termo, né, mas um acontecimento no sentido de que aquilo que traz em si mesmo sua própria medida, né, aquilo que, de uma certa maneira, me obriga a eu narrar a mim mesmo de outra forma, a eu reconstituir o meu sistema de interesses, para que eu possa, então, estabelecer alguma forma de relação, né? Eu acho que essa ideia freudiana, ela tem um elemento muito interessante, que ela nos retira do universo de nós pensarmos as relações entre sujeitos como relações entre indivíduos.
que é um indivíduo? Porque nós chegamos num estágio, certo, da vida social onde, para nós, o conceito fundamental, onde toda a ideia de liberdade, toda a ideia de autonomia, toda a ideia de emancipação se realiza, é o conceito de indivíduo. Eu diria que talvez ele seja o conceito mais problemático, ao contrário, né? E o mais passível de crítica. O que é o indivíduo? Entre outras coisas, o indivíduo é aquele que organiza o seu desejo a partir de um sistema de interesses. Interesse é uma espécie de meio termo entre o cálculo e a paixão, certo? É aquilo que me permite transformar as paixões em objeto de cálculo. Então eu posso, através da enunciação dos meus interesses, começar a calcular a medida do meu prazer e do meu desprazer. Eu sou essa ideia da ação racional como agente maximizador de interesse. Então, certo? Bem, então, ao calcular interesses, ao estabelecer esse modelo de cálculo baseado na redução de interesse, o que eu preciso? Eu preciso da regularidade, eu preciso da regularidade do que vem do outro, eu preciso de conseguir reduzir o outro a um padrão de regularidade, eu preciso estabelecer uma certa relação de simetria, e mais do que isso, eu preciso estabelecer uma relação de contrato. Eu preciso contratualizar, nem que seja uma espécie de contrato tácito, contrato que eu não assino claramente, mas um contrato do tipo, bem, eu tenho meus interesses, eles estão até aqui, você tem os seus, a gente troca uma relação de reciprocidade, né? Agora, o que é interessante no caso do Freud é que a psicanálise freudiana está para além da ideia de indivíduo. Porque se é verdade que os sujeitos se engajam em relações, sabendo que eles serão despossuídos, sabendo que eles serão desamparados, de uma certa forma, mas eles procuram isso como uma condição fundamental para que eles possam ter uma experiência que é fora do seu campo prévio de determinação, aprender a narrar a si mesmo de outra forma. Então, eles agem a partir de algo que não se limita ao cálculo do prazer ou do desprazer. O que um psicanalista posterior, como Lacan, vai insistir, eles procuram algo que não é exatamente um prazer. Eles procuram algo que desarticula essa ideia de prazer e desprazer. Que existe uma teoria política no Freud, né? Essa teoria ela dialoga com uma certa tradição da filosofia política, que insiste que se eu quiser entender o que é a vida social, o que é a sociedade, o que a política pode produzir, por que algumas sociedades conseguem produzir coisas que outras não conseguem, eu preciso perguntar quais são os afetos que circulam de forma hegemônica na vida social, né? Porque uma sociedade não é só um circuito de bens e de riquezas, não é só um modo de circular bens, de circular produção. Então, uma sociedade é necessariamente um circuito de afeto, né? Ou seja, um modo de circular afetos. Então, tem certas sociedades onde certos afetos circulam mais do que outros. Um exemplo clássico, por exemplo, dentro da tradição da filosofia política é o Hobbes, né? Onde o Hobbes vai insistir, o afeto que funda o laço social é o medo, né? Ou seja, vamos só lembrar um pouco a ideia do Hobbes. A ideia do Hobbes é, sociedades, elas são associações, uma relação de termos sem relação, né? Ou seja, esses termos sem relação são exatamente os indivíduos. Uma sociedade é uma associação de indivíduos. Só que os indivíduos, eles não têm lugar natural. O Hobbes determina isso como assim, o seu ponto de partida. Os indivíduos não têm um lugar que lhes seja natural, que lhes seja próprio. Por isso a natureza deu a eles o direito de tudo desejar. Eles podem desejar tudo, né? Só que se você tem um espaço no qual todos desejam tudo, você já tem imediatamente um tipo de relação que é violenta, é belicista e é concorrencial. Então, contra esta violência, você percebe? Então, a gente está falando, contra essa violência, eu uso o medo como a condição para o cálculo racional. Porque eu tenho medo que o outro pode fazer, porque eu lembro dos danos passados, porque eu tenho uma memória que foi forjada sobre o fogo alto do medo, certo? E essa memória me leva, entre outras coisas, a estabelecer um tipo de raciocínio no qual eu abro mão da minha possibilidade de revidar a violência iminente através da constituição do poder do Estado, né? Então, o poder do Estado, ele estabelece um pacto entre todos os indivíduos, né, no qual ele garante a segurança. Mas aí vem uma questão muito interessante, porque se o pacto é de proteção,
se o pacto é de segurança, se, em suma, a política é uma gestão da segurança, antes de qualquer outra coisa, então a função do Estado é dupla. A função do Estado é ser, ao mesmo tempo, o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Ele é o bombeiro porque ele aparece, né, garantindo a segurança, né? Ele é o piromaníaco porque ele lembra você a todo momento que se ele, o Estado, não estivesse lá presente agora, a guerra civil iminente, a violência de todos contra todos seria a norma. O medo não precisa de um objeto muito claro. Por exemplo, eu lembro quando eu fazia meu doutorado na França, foi o ano em que houve uma eleição para presidente, pela primeira vez na história, um candidato de extrema-direita chegou ao segundo turno, era o Jean-Marie Le Pen, né? E aí a televisão teve a ideia de ir nessas pequenas cidadezinhas de não mais de 2, 3 mil habitantes, onde ele tinha tido uma votação enorme, né? E perguntar, por que vocês votaram? Aí a resposta era assim, mais ou menos padrão. Não, a gente estava com medo, né? Aí o sujeito, numa dessas, o repórter falou, mas medo do quê? Porque, se eu entendi bem, a última vez que a cadeia da sua cidade foi usada faz uns 800 anos, sei lá, foi quando os árabes chegaram na época do Carlos Magno, 800 depois de Cristo, nunca aconteceu nada, né? Aí ele falou, mas a gente vê na TV, a gente tem medo que venha até aqui. Então, ou seja, você percebe, não é uma questão da experiência imediata, é uma questão da circulação do discurso, certo? E como o discurso circula. Então, eu diria, isso é só um exemplo de como, digamos assim, se nós quisermos entender a racionalidade da prática política, é necessário nós nos perguntarmos que tipo de afeto está circulando de maneira hegemônica. Então, e aí vem uma questão que eu sempre achei muito engraçada, quando digamos assim, as tensões sociais crescem, normalmente a primeira coisa que a gente fala é uma coisa assim, poxa, mas a gente não consegue mais dialogar, né? A gente não consegue mais conversar com as pessoas, não consegue mais, ou seja, que eu diria que é uma espécie de esclarecimento meio tosco, que é assim, a ideia de que se o outro age de uma maneira que não é a maneira que eu acho que ele deveria agir, é porque ele não entendeu direito, entendeu? Ele não entendeu bem. Então, se a gente dialogar, a gente conversar, eu vou explicar para ele, vou pegar na mão. E ele vai entender o que eu quero que ele entenda. Exatamente, né? Vai entender o que eu quero que ele entenda. Ou seja, mas se tem uma coisa que a política demonstra, que o problema não é déficit de diálogo. Desculpa. Né? De fato, ao contrário, quer dizer, existem antagonismos na vida social. Existem divisões na vida social muito profundas. Por quê? Porque esses afetos, eles são baseados em formas distintas de vida. Nós não queremos as mesmas formas de vida. Mas aí eles se transformam em desafetos. Não, mas exatamente. Eu diria que a questão fundamental não é imaginar que, através de uma experiência de procura do melhor argumento, nós vamos conseguir, então, criar uma dinâmica consensual. Eu diria que, ao meu ver, o processo passa por outra dinâmica. Primeiro é reconhecer que existem dissensos intransponíveis. E segundo, reconhecer que a maneira de agir nessa situação é tentando desativar certos afetos. Qual é o dissenso intransponível que você Não, eu acho que nós... ilustraria? Eu acho assim, as sociedades, elas são... E a nossa sociedade brasileira é muito clara nesse sentido. Nós somos marcados por experiências muito distintas sobre quais são as formas de vida que nós queremos, de fato. Entendeu? Veja, nós estamos falando de uma sociedade, aí entrando no nosso caso específico, onde nós não conseguimos criar um acordo nem a respeito do que foi a ditadura militar. Né? Tem nenhum torturador preso? Não tem nenhum torturador preso, isso é um exemplo claro. Você percebe? Quer dizer, nem uma linha vermelha sobre, olha, depois disso, não mais. Né? Ninguém mais passa essa linha. Nem isso a gente foi capaz. Né? Mas isso significa, então, de uma maneira muito clara, nós estamos falando de uma sociedade profundamente clivada e que ganharia mais se visse exatamente dessa forma. Se reconhecesse de uma vez por todas, certo? Não numa imagem falsa de si mesmo, mas uma imagem real e concreta de si. Porque quando você, eu sempre parti um pouco desse pressuposto, quando você admite certas divisões, mesmo, quando você sente elas, aí você pode criar o que ainda não foi criado. Você pode tentar criar algum outro campo onde essas divisões elas se agenciam de outra maneira. Mas enquanto você tenta, custe o que custar, evitar ver, né, você nunca vai conseguir, de fato, ter a dimensão do tamanho do problema. Então, você nunca vai conseguir resolver problema nenhum.